Bom, pessoal, trazer mais um vídeo aqui sobre longevidade, dicas do que a gente fazer para aumentar a nossa longevidade. Hoje é um vídeo bem prático, porque é um conceito que eu, pelo menos, tinha, e eu acredito que a maioria de vocês, sobre o número de passos necessários por dia para a gente ter uma vida mais saudável. E você vê que isso é algo tão significativo e tão dentro da nossa cultura que vários desses mecanismos que medem saúde, como por exemplo aqueles relógios, eles contam o número de passos por dia. E aí eu vou trazer aqui para vocês, ó, um artigo de 2025 que fala sobre o mito daqueles 10 mil passos, né? Porque a maioria das pessoas tem na cabeça que o ideal era a gente dar pelo menos 10 mil passos por dia para quem quer manter aí a qualidade de vida. Então vamos começar aqui falando de onde isso veio, tá? Então isso na verdade não é um conceito de saúde, isso aí veio de algo comercial, que isso, se eu não me engano, na década de 60, na década de 70, eles criaram essa questão de 10 mil passos como ideal para a gente manter a saúde. E isso, na verdade, foi lá na Olimpíada de Tóquio de 1964, porque uma empresa japonesa estava querendo vender esses pedômetros, que eram esses medidores de passos, e eles contavam aí como esses 10 mil passos, mas nunca houve um respaldo científico para isso. Bom, até 2025, essas diretrizes da OMS considerar o que a gente tinha de diretriz era insuficiente para a gente poder determinar quantos mil passos. Então, na verdade, existia aqui, ó, existia uma interrogação no que diz respeito à comprovação científica. E aí, como foi feito esse trabalho? Foi uma captura global de 57 estudos, tá? Dos quais 35 coortes globais. Isso é um tipo de metodologia de trabalho científico que eu já discuti antes aqui em alguns vídeos, não vou passar isso. Uma população de 161 mil participantes, né? E aí, após a exclusão dos que não faziam os critérios de inclusão desse paciente, a gente teve aí uma primeira meta-análise, que é a análise de vários estudos longitudinais para a gente ter a nossa comprovação científica, tá? Então, ó, a gente vai falar um pouquinho aqui do que é o referencial clínico absoluto de sedentarismo, e à medida que a gente vai dando os passos, aí 2, 5, 7, 10 mil passos, a gente vai tentar trazer aqui, vou tentar trazer aqui para vocês com esse artigo científico, o que é bom e o que pode até inclusive ser ruim. Então, ó, o que dá para entender é o seguinte: a curva é não linear. O que isso quer dizer? Não quer dizer que quanto mais passos eu dou, mais saúde eu ganho de forma direta e proporcional. Na verdade, a gente tem uma queda rápida, certo? Então, ó, qualquer esforço salva vidas. Onde a gente vai ter mais vantagem, a gente vai ter mais vantagem quando o cara sai do sedentarismo e começa a dar passos e começa a fazer movimento, certo? Depois a gente tem um ponto de inflexão, que é o quê? Aquele ponto onde a quantidade de passos se relaciona a mais benefícios clínicos. E depois de uma última fase, quando você começa a aumentar muito o número de passos, você continua tendo ganhos, mas os ganhos já não são proporcionais. São ganhos marginais, que são ganhos que você melhora, mas eles são desproporcionais. À medida que você caminha mais, você vai tendo menos benefícios, certo? Agora, aqui alguns dados que são muito relevantes. Aqui a gente vai falar um pouco sobre mortalidade e risco cardiovascular. Vamos começar com mortalidade por todas as causas. A gente vê aqui, ó, que quando o paciente ou quando a pessoa que foi inclusa nesse exame deu aí em torno de 5.400 passos por dia, ela reduziu a mortalidade em cerca de 47%. E quando a gente está falando de doença cardiovascular, quando a pessoa dava aí em torno de 7.800 passos, ela diminuiu a chance de doença cardiovascular em 25%. Então, comparando com aqueles dados iniciais de 2 mil passos ser o mínimo que você tem que dar por dia,
você começa a reparar que à medida que você aumenta de 2.000 passos, você também tem muitos benefícios, e a gente viu aqui, ó, entre 5.400 e 8.000 passos, o que a gente consegue diminuir de mortalidade e doença cardiovascular. Bom, existe uma exceção que a gente está falando aqui tanto de oncologia quanto de metabolismo. Então, para certas doenças, para certas condições, sejam elas patológicas ou metabólicas, a quantidade de movimento é quase diretamente proporcional. Então a gente percebe o seguinte, ó, vamos falar aqui da incidência de câncer. Quando a gente passa de 6.000 para 7.000 passos por dia, a gente vê que tem uma curva de decrescente de menos 37% de mortalidade com câncer. Mas você vê que à medida que vai aumentando, essa curva ela não zera, ela melhora, aumenta a queda contínua, porém numa velocidade um pouco menor. A mesma coisa para o diabetes, entre 6 e 7.000 passos por dia, a gente teve uma redução de 14%. Falando agora um pouco da questão neurológica, ele comparou aqui risco de demência, depressão e quedas. Então, ó, quando a gente aumenta esse movimento, a gente pode ter aí, ó, entre 38% de redução de risco. Depressão, a gente está falando uma resposta de melhora psiquiátrica de 22%. E quando eu falo psiquiatria, não são só doenças psiquiátricas já estabelecidas, né? Ele fala inclusive de estabilização de humor e risco de quedas. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente aumenta o nosso risco de quedas. Isso melhora, diminui em cerca de 28% os riscos de queda, seja por proteção mecânica, seja por questões musculares, a prevenção de autonomia, de reflexos e etc. Então, quando a gente faz uma matriz que a gente coloca aí, que é só um resumo do que eu falei aqui para vocês, e talvez essa parte aqui seja mais ilustrativa, a gente vai citar todas aqueles benefícios, né, que a gente chama em desfechos clínicos, com a relação da geometria da curva, né, à medida que a curva fica mais importante de acordo com o número de passos, e o risco quando a gente coloca em torno de 7.000 passos. Então, ó, quando a gente coloca 7.000 passos, mortalidade 47%, mortalidade cardiovascular também, incidência de câncer 6%, morte por câncer 37%, risco cardiovascular 25%, alteração metabólica aqui do diabetes 14%, demência 38% e depressão e quedas 28%. Isso quando a gente coloca 7.000 passos. Então, talvez este número mágico que essa meta-análise está trazendo é que talvez a gente precisa não de 10.000 passos como número ideal. Talvez esse número seja de 7.000 passos, que é a principal relação entre número de passos e benefícios. Mas a gente viu ali que não quer dizer que você só tenha que dar 7.000 passos. Quanto mais passos você der, principalmente se você estiver preparado para isso, você pode diminuir ainda mais a chance dessas patologias ou dessas doenças, porém, elas não são tão acentuadas assim à medida que a gente aumenta. Então, resumindo, 10.000 passos continua muito bom, né? Mas não representa, na verdade, o número ideal, seria até um aumento não um aumento, seria aí uma quantidade melhor do que a ideal, não necessariamente é a básica, certo? O que mais salva vidas é você sair do sedentarismo e tentar fazer no mínimo 2.000 passos. Agora, se você quiser aumentar a sua longevidade, diminuir o risco dessas doenças, a gente sabe que 7.000 passos é onde a gente teve uma relação ideal, tá? Então, do sedentarismo para 7.000 passos, você melhora aí a mortalidade geral em 47%. Dos 7.000 para os 10.000, você passa de 47 para 48. Você vê que o ganho é muito pequeno. Então, 10.000 seria uma meta excelente para quem já é muito ativo, 7.000 para a grande maioria das pessoas. Então, o volume e a velocidade. Agora, falando de volume e velocidade, que é interessante, muitas pessoas perguntam, tá, é só caminhar ou eu tenho que caminhar de forma rápida? O que a gente tem avaliado, o que esse artigo tem trazido é o quê?
principal fator relacionado à longevidade é a quantidade de passos e não necessariamente a velocidade dos passos. É lógico que se você tiver uma cadência ou tiver uma velocidade um pouco mais intensa, você acaba ganhando alguns benefícios maiores. Mas entre intensidade e constância, como sempre em saúde, no longo prazo, a gente fala principalmente na constância. Então, foca principalmente na quantidade de passos que você dá durante o dia e é com esse acúmulo que vem a grande melhora. Bom, ajustando essa questão dos passos para a idade, tá? A gente sabe aqui que eu posso estar falando com vocês aqui para pessoas de 20 ou até 80 anos. Seriam exatamente os mesmos 7.000 passos para esses dois grupos? A gente vê que não. A inflexão é quanto mais jovem, um pouco maior a quantidade de passos, tá? Então, uma pessoa aí em torno de 35, 50, 60 anos, ideal para essa pessoa é em torno de 8.000 passos. Se você já passou dos 65 anos, a gente pode estar falando de um pouco menos de passos, falando em torno de 5.400. Lembrando que se você for dar mais passos, você pode colher mais benefícios. E aí, última parte aqui, ó, sobrevivência básica é sair do sedentarismo e colocar 2.000 passos por dia. E aí você vê que apesar de serem poucos passos, é a hora que as doenças mais despencam, porque você está saindo de um sedentarismo. Uma meta para todos aí, respeitando um pouco a questão da idade, de 5.300 passos para as pessoas acima de 65 anos, 7.800 passos para a pessoa abaixo disso, seria a meta de ouro. Agora, quer ter algo mais atlético e que te beneficie um pouco mais, aí a gente pode falar, e principalmente se você for um cara bem condicionado, uma pessoa bem condicionada, você pode falar aí de 10 ou mais mil passos. Então, resumindo o que a gente tem, o que eu tenho para falar aqui para vocês, esse mito foi quebrado, não são mais, o foco não é mais 10.000 passos, nós estamos falando, pelo menos, sair do sedentarismo entre 5 e 7.000 passos, tá? E lembrando que muito mais importante do que você ser intenso é a gente conseguir fazer esses passos de forma constante, porque o acúmulo desses passos é que vai fazer diferença. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um vídeo extremamente útil, né, para quem quer cuidar da saúde no longo prazo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta. E se você acha que alguém pode se beneficiar dele, encaminhe para essa pessoa que ou está sedentária ou está dando menos de 2.000 passos por dia. Beleza? Até o próximo vídeo.